Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Essa é uma transmissão, é mais uma live transmitida ao vivo para todos os internautas. Estamos aqui ao vivo nesse momento, vamos chegando, vamos dar boas-vindas, vamos pedir ao nosso Deus, ao nosso Mestre Supremo, que nos dê a clareza de passar para todos, a compartilhar os nossos conhecimentos para o desenvolvimento de todas as pessoas que aqui nos estão. Então, hoje nós vamos fazer a segunda parte com o nosso amigo Sebastião Camargo, nosso orador, escritor, estudioso da ciência espírita, estudioso da doutrina espírita, estudioso de todas essas questões que nos levam à nossa ascensão. Excelente noite para você, querido amigo, para todos os internautas, para todos os seres que nos agraciam com a sua audiência neste momento divino. Hoje estamos aqui nessa internet que ainda nos proporciona a liberdade do livre pensar, a liberdade com responsabilidade. Não vamos falar aqui coisas esdrúxulas ou coisas fora do comum. Vamos colocar a ciência, a física, a medicina e, sobretudo, a espiritualidade. O Sebastião Camargo, para quem está participando da primeira vez, ele foi acometido aí por processos neoplásicos. E não foram poucos, foram 15 deles com problemas já insolúveis pela medicina terrena. E ele está aqui para contar a história. Foram várias lutas de superação, de trabalho mental, foram lutas de mudanças no modelo mental, mudanças no modelo de pensar, de agir. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer para você, envolvendo a medicina, Sebastião, para aqueles que não assistiram a primeira live, na sua transformação, na sua remissão de todos esses processos cancerígenos, você colocou também a alimentação como um pilar fundamental? A alimentação é o pilar essencial, não só porque Hipócrates, como pai da medicina, afirmara que seu alimento seja seu medicamento. Hoje nós entendemos alimento tudo que entra em nosso psiquismo. Não só o que comemos, mas o que vemos, o que lemos, o que ouvimos, com quem interagimos. E tudo isso foi requalificado. E hoje já a alimentação, na maior parte das vezes, sou eu mesmo que preparo o alimento, conversando com o alimento. Na hora da alimentação, o diálogo harmonioso, quer dizer, muda totalmente. Porque não é só o que sai pela boca que torna o homem enfermo. O que entra também, dependendo do que entra, complica tanto quanto. Certo. Nós vemos hoje na medicina uma mudança muito intensa que está se proporcionando, Sebastião, porque nós temos um paradoxo na medicina muito grande. É um contrassenso. Nós temos a medicina mais avançada da atualidade, nós temos máquinas que fazem cirurgias à distância, não que isso não seja necessário e bom, é digno, é nobre, mas nós temos medicamentos de excepcional qualidade, com todas essas tecnologias, a medicina é cada vez mais cara e nós estamos com alto índice de doença, como doenças cardiovasculares, como infartos, derrames, morte súbita, insuficiência cardíaca. Nós temos o maior índice de câncer da história da humanidade, de diabetes mellitus, de depressão. Então, veja só, nós estamos com a medicina dessa forma e nós estamos com ela altamente especializada e altamente tecnológica e, no entanto, nós estamos com o maior índice de doença. O que seria preciso mudar nas pessoas, Sebastião, além da alimentação? Porque você mesmo disse que ela é um pilar fundamental, essencial. Além disso, teria alguma coisa a se mudar? Vamos lá. A medicina hoje, com raríssimas exceções, nós vemos ela se equipando para curar ou, melhor, aliviar efeitos.
mas não estão vendo, né, esses sacerdotes da medicina, senão fazendo isso. Agora, alguns, como você e tantos outros, Dr. Paulo César Frutuoso, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira e tantos outros luminares, estão preocupados com a correção das causas. Então, usa a medicação, usa todas as terapêuticas, alivia os efeitos, mas convida o paciente à correção das causas para que ele possa curar-se de fato. Desse modo, além de buscarmos a medicina, seja humana ou seja divina, ambas são de Deus, precisamos fazer alguma coisa por nós, porque Miramês é muito claro ao afirmar: quando você busca só a medicina espiritual, você está equivocado. Quando você busca só a medicina material, também está. Porque uma vai corrigir as causas e a outra aliviar os efeitos. Então, enquanto a criatura não conhecer-se para começar a usar os seus próprios recursos, enquanto a medicina alivia os efeitos, ela vai usando os seus próprios recursos, com o pensamento harmonioso, com sentimentos para qualificar o que se pensa, palavras em equilíbrio para semear o que se pensa e sente, e atitudes em consonância com aquilo que se pretende para cultivar o que foi pensado, sentido e falado. Então, essa mudança comportamental, essa tomada de consciência é a base essencial para o processo da cura em si. Olha, gente, eu posso afirmar, porque eu já tenho visto alguns exames do Sebastião, e a gente detecta claramente várias alterações, e ele faz a terapia com ele mesmo. Ele faz a terapia conversando com as células, com o poder mental que ele aprendeu e desenvolveu. A pergunta que eu te faço: nossas células ouvem, sente e ordena a nossa mente? Como nós colocamos no livro, mesmo a luz, na sua mais simples expressão, já é viva e sente. Ela já te entende. E nós vemos com Miramês, numa das suas obras, Horizontes da Fala. Então, tinha uma entidade e, de repente, ela viu 2 rainhos de luz, 2 fascículos de luz brincando de viver. Então, ela olha para aqueles 2 fascículos de luz e eles param para observá-la. E ela indica uma árvore para que eles trabalhassem em benefício daquela árvore no processo da fotossíntese. E assim que eles entram na árvore, completam um ciclo e a árvore oferta toda a vitalidade para a entidade que estava observando. E ela pôde assistir vários seres que necessitavam do magnetismo. Então, mesmo a luz. Então, se a luz, no caso da física quântica, acredita como quantum de energia, um fóton, um fascículo de luz. Então, mesmo nesses estágios, nós convidamos esses fascículos de luz para dar forma aos nossos pensamentos. E, a partir daí, criarmos a bioenergia para gerar os infracorpúsculos, todo o mundo subatômico, reordenar os átomos, reconfigurar as moléculas, dialogar com as células, porque tudo tem vida e tudo tem consciência. Como você observou no livro, não existe consciência sem vida, nem vida sem consciência em parte alguma. Nossa. E você viu também que o diálogo é o dos sentimentos, é o do respeito à própria vida. Então, quando nós mergulhamos o nosso psiquismo com todo respeito naquilo que nós estamos focando, ela vai entender a personagem, seja a célula, seja um átomo, seja um tecido, seja um órgão, o que nós estamos sentindo, o que nós estamos desejando com fervor. E a satela mental vai transferindo as informações tanto para o DNA, que é o cronograma organizacional das células, tanto para o fenótipo, que é o comportamento, e ao mesmo tempo alterando o genótipo, que seria a sua programação, para uma vida saudável, plena, feliz. Então é possível, e segundo Joana de Ângeles, que nos ensina a conversar com elas, e nós colocamos no capítulo 10º do livro, então num diálogo terno e amoroso, eu vou envolver em vibrações de amor tanto as células, quanto os órgãos, quanto as perturbações morais. Olha só, então é possível você que está aí nos assistindo
mudar o comportamento das suas células. Mas é preciso que a gente mude o nosso pensamento, o nosso modo de agir. Nós explicamos na primeira live que o ar, o oxigênio do corpo, ele é um elemento gravitacional, ele atrai energia, ele transfere energia, assim como o hidrogênio também. O oxigênio, muitas pessoas acham que queima gordura só é fazendo exercício ou tomar algum queimador de gordura, mas as pessoas muitas das vezes esquecem do oxigênio, porque sem o oxigênio não há combustão. E quanto mais oxigênio você coloca, até um certo limite, ele vai aumentar a combustão. Então o ar, ele tem que chegar na mitocôndria para poder, o oxigênio tem que chegar na mitocôndria para ele poder fazer o metabolismo legal. O ar, ele tem outras funções além dessa de levar oxigênio para o corpo? Sim, conforme nós colocamos no livro também, agora com o Miramês outra vez, o ar é um medianeiro de qualidades indescritíveis, que ele traz em si a essência da luz, a essência de todos os reinos somados na sua estrutura. Ele vai trazer uma parte, o oxigênio, para gerar a combustão, mas vai trazer também os fitonutrientes, que vai alimentar desde a parte psíquica, emocional, porque quando entra pelas narinas, sensores sutilíssimos já canaliza para o corpo vital, para o corpo dos instintos, o emocional, o mental. E a parte física, que entra pelos pulmões, vai diretamente para as mitocôndrias. Mas nós alimentamos o modelo organizador biológico de lá para cá. E vem o processo de reconfiguração. Então, o ar, para quem sabe respirar, porque sem sabermos, ele já nutre o corpo em mais de 70% de tudo que o corpo necessita. Agora, quando aprendemos a respirar, podemos chegar a 90%, até mais, como chegou o indiano que desencarnou há pouco tempo, com mais de 90 anos, que a última vez que ele comeu alguma coisa foi com 11 anos de idade. E ele só vivia do ar que respirava e daquilo que ele mentalizava. E a água do banho, que ele tomava muito pouco, porque ele não suava, não excretava coisa alguma. Teve uma pessoa, uma seguidora, que disse: Dr. Jonas, como é que pode acontecer isso? O senhor falou de coisas muito profundas, os senhores falaram. Mas assim, gente, olha, carbono, hidrogênio, oxigênio, eles são feitos de partículas, prótons, nêutrons e elétrons, e esses são feitos de subpartículas, tá certo? E antes disso, temos os campos gravitacionais e eletromagnéticos que podem podem gerar vários átomos. Para cada oxigênio, existe 10.000 possibilidades de formar um novo oxigênio. Isso existe dentro da gente. Eu não estou falando de espiritualidade, eu estou falando de física. É o que nós já sabemos hoje. Já existe o conhecimento de que o nitrogênio se transforma em oxigênio, o nitrogênio se transforma no carbono, e assim vai. Então, quando o Sebastião falou que 80% da alimentação poderia ser pelo ar, eu também desconfiei, mas eu fui atrás dos estudos da física e a gente já começa a ver isso. Existem pesquisadores sérios pelo mundo que eles já questionam que toda a energia da gente, só 20% de tudo que a gente gasta vem do trifosfato de adenosina, o ATP. O resto vem por outras origens. O ar é uma delas. A outra delas é a água. Para você ver que a água, ela tem uma capacidade fantástica de acumular energia e transferir. Então, isso já foi provado nos trabalhos do Dr. Geraldo Pollack. A água, ela acumula raios infravermelhos do Sol. Então, quando eu prescrevo para as pessoas
ficarem de roupas mínimas e ao sol pela manhã cedo, 7 horas, é porque é onde tem maior incidência de raios infravermelhos longos. Na verdade, você está recebendo uma carga de energia muito grande, tá certo? Então, isso já existe trabalhos mostrando, tá? Essas informações que o Sebastião está nos passando, elas já estão sendo, já foram descobertas uma grande parte, pela ciência, tá? Então, como é que um Ironman corre 42 quilômetros e vai gastar e se você só tem de ATP aí uma reserva de 2.000 quilocalorias, se o cidadão gasta muito mais, essa energia vem de outro lugar. Então, a água, ela tem um componente, uma fase, que ela absorve raios infravermelhos longos do Sol. E o que a gente vê hoje é uma heliofobia. Antes, a gente tinha helioterapia. E quando eu faço isso, quando eu prescrevo isso para meus pacientes que estão com falta de energia, eles ficam sem saber por quê. Mas nosso corpo, 2/3 do nosso corpo é água, de volume. O resto são moléculas grandes, tá? Proteínas, carboidratos, interleucinas, moléculas de gordura. Mas quando a gente coloca isso em volume, 2/3 é de água. Mas em molécula, 99% da gente é água. Agora imagina qual o componente da água? O oxigênio. E veja só, quando a molécula de água ela absorve energia, o que ela coloca dentro dela? Ela coloca mais um oxigênio dentro e mais um hidrogênio. Exatamente os átomos que vão nos alimentar. Então essa transformação ela é extremamente possível. Nós não estamos falando aqui de qualquer coisa excepcional. Temos pergunta? Eu gostaria de completar só o seu Fique à raciocínio, vontade. enriquecê-lo um tanto mais. Vamos raciocinar. Então, se você toma água para trazer um tanto mais de luz do sol que está na água, e se o nosso corpo, segundo André Luiz na obra Nosso Lar, o nosso corpo é 100% água. Está lá muito claramente ele como cientista. Então, se eu aprender a usar a energia do sol, como você está recomendando pela manhã, eu vou canalizar muito mais energia do que tomando a própria água. Por isso, hoje já tem grupos de cientistas provando que o que nós assimilamos através do alimento denso não é mais de 5%. Na água, muito mais do que na luz, no banho de sol, assimilamos muito mais do que na água que tomamos. Então, assim como o hidrogênio se une para formar o hélio, para formar os elementos até chegar no oxigênio, então, se eu começar a trazer esta energia mais pura através dos raios solares, eu estou trazendo ela mais próxima do hidrogênio, que é o átomo base para todos os outros, antes dele somente o neutrônio. Então, se nós aprendermos a fazer isto, porque o reino vegetal sabe fazer isso, de acordo com os doutores em biologia, ele não faz outra coisa senão transformar luz em alguma coisa. Certo. A gente está recebendo uma pergunta aqui, a gente vai tentar responder, gente, todas, tá? Basicamente, eu quero dizer para vocês o seguinte, qual o horário melhor para pegar sol? De manhã, você tem maior incidência de raios vermelhos, infravermelhos, curtos e longos. Esse aí te dá energia. Você enche a tua água de energia. E a água é um carreador, um transportador de energia. Agora, o sol pela manhã, ele não tem muito raio UVB, nem UVA, nem UVB. Esse raio UVB, a energia dele é maior. Então, ele consegue quebrar uma ligação química. E é isso que ele faz para quebrar a ligação química do 7-deidrocolesterol. E ele cai no sangue, essa molécula existe na nossa pele, ela é derivada do nosso colesterol, ele cai no sangue e sofre
transformações no fígado e no rim e no sistema imunológico e gera o hormônio vitamina D. O hormônio, como eu já disse, ele é uma energia muito mais poderosa. O hormônio, ele muda a história de uma célula, a composição de membrana, a composição proteica, ele altera, ele atua no DNA. Então, a vitamina D é um hormônio que atua em todas as células do nosso corpo, mas a atuação principal dela é no sistema imunológico. Para você conseguir sintetizar a vitamina D, é a partir das 10 horas até as 4 horas, porque o sol tem mais raios de UVB. Agora, ela quebra uma ligação química, esse raio quebra, então ela pode gerar também processos cancerígenos. Por isso que a gente recomenda uma exposição moderada ao sol, certo? Agora, pela manhã, a gente vai pegar outros tipos de raios, no caso, infravermelho, vermelho e infravermelho longo e curto, ok? Temos pergunta? Temos. Valeu. O Nessi quer saber como funciona na prática a visualização da cura usada pelo Sebastião Camargo. Você ouviu, Sebastião? Ouvi. Então, vamos lá. O NES, Sebastião, é o nosso núcleo de estudos científicos e espirituais. Talvez essa pergunta tenha sido feita pelo Duane, o nosso coordenador, ou talvez pela Cate. Então, o que é uma visualização? Visualizar a ação. Então, quando eu crio uma tela mental, eu estou entrando em conexão com tudo que eu já fui e com tudo que serei de acordo com o meu projeto. Com todos os seres dentro do meu mundo e com todos os seres em todos os mundos. Então, assim que nós começamos nessa tela mental, visualizando a ação, segundo Joana de Anjos, as ideias enobrecedoras que eu estou criando, os planos de futuras ações que eu estou fazendo, são portadores de energias equilibrantes, que vão reorganizar os complexos campos celulares, harmonizá-los e aumentar a produtividade. Como é isso? Em tempo real, em milésimo de segundo, o pensamento viaja da mente até o núcleo da célula e, ao mesmo tempo, até os microvórtices de energias. Nos microvórtices, na intimidade dos microtúbulos, recebe a vitalidade. E, via núcleo no DNA, recebe as ordens de mudança. Recebe a ordem hormonal. E, a partir desse momento, eu estou me comunicando com as minhas células, porque é simultânea, em todas elas ao mesmo tempo recebe a ordem, eu vou me ver em equilíbrio, criar uma visão saudável. Eu vou projetar o meu pensamento no tempo e já me vendo recuperado. Só que o segredo é o que vai acontecer agora. Eu me vendo recuperado, fazendo o quê? Assumindo as novas responsabilidades ou desenvolvendo as atividades que eu pretendo concretizar. Isso é o ensino de Joana de Ângeles. As células não sabem se nós estamos mentindo ou se estamos blefando. Se eu acredito no poder curador, elas compram a minha ideia, que é o que acontece comigo. Eu já fiz exames, por exemplo, de um dia para o outro mudar de forma espantosa. Como é o caso da tireoide, e agora já marquei outros exames. O caso do processo cancerígeno que envolveu a vesícula, você vê, o doutor Andreas Moritz escreveu um livro, o alemão, para nos ensinar a extrair as pedras do fígado da vesícula, mas é para quem tem pequenos cálculos. Mas não era o meu caso, que infeccionou, enrugou, encolheu e virou uma pedra só. Calcificou. Exato. Então, com a mente, eu mergulhei a mente dentro da própria vesícula, dialogando com o próprio cálculo, que era uma pedra enorme, mergulhando estas ondas mentais, esse sentimento amoroso, e fui convidando a desintegração. Inicialmente, a vesícula desinfeccionou e nós fomos documentando tudo. Voltou ao tamanho normal, permaneceu ainda o cálculo inteiro. Depois ele fracionou em múltiplos cálculos. Depois eles foram encolhendo.
O penúltimo exame deu 1,4. O último exame deu 0,9. E agora eu vou repetir, dia 28, com certeza já vai estar em torno de 0,5, mais ou menos. Agora eu já estou usando o recurso do Dr. Moritz, que é a base de ácido málico, que é a maçã, um processo de uma reeducação alimentar durante uma semana e através do processo de laxantes com o sulfato de magnésio e, ao mesmo tempo, o de Epsom. Pode ser qualquer um dos dois. Certo. Olha, vocês não estão vendo o Sebastião aí, é porque ele já se tornou invisível. Ele mergulha e faz isso com a mente, tá bom? Mas tem pessoal aqui, Sebastião, dizendo para você tocar. Opa, já voltou, viu? Então, veja só. Voltou, já voltou. Então, veja só. Fazer esse mergulho na consciência é começar a acreditar que o cálculo é feito de átomos, de substância, de átomos, de partículas e que tem consciência, tá? Dentro disso aí, eu quero falar o seguinte, existe um estado dos átomos que já foram descobertos, que ele já existe assim naturalmente em algumas partes do mundo, que é o estado órmico, que a gente chama, órmicos significa elementos monoatômicos rearranjados eletronicamente. Eles fazem um rearranjo de um jeito que eles se separam, eles não se combinam, só que ficam transferindo extremas quantidades de energia. Eles ficam conectados, mas eles não se combinam numa ligação. Por exemplo, os átomos de ferro, eles se separam de uma maneira que ficam átomo a átomo. Esse estado órmico tem um outro estado também, que eu creio que deva ser a mesma coisa, que é o estado de GANs, que eles podem ser, são estados que podem ser nanoparticularizados e nanosolidificados, e você pode fazer isso. Você pode obter o Worms também, se você pegar a água do mar e colocá-la para alguns processos, usando apenas a hidróxido de sódio, você pode precipitar e colher esses Worms e você pode ingeri-los. Agora tem que estudar, tem que fazer tudo isso. E a água do mar fornece todos os elementos que você pode precisar. Só que esse estado órmico, o átomo fica de um jeito que uma hora ele desaparece. Ele superconduz a eletricidade, ele faz o que nós chamamos de campos de Meissner, que ele afasta qualquer campo, então não tem nenhuma resistência contra eles. E o que é melhor, você pode passar esses átomos via centríolos, via microvórtices de energia, onde está lá nos centríolos da célula. Então as pessoas acham que vai passar só as partículas, mas não, você passa átomos mesmo, e extremamente quantidade de energias são passadas por isso. É difícil de acreditar, mas está aí, vocês podem pesquisar, vocês podem fazer como eu, vocês podem fazer isso na casa de vocês. Eu já consegui fazer Worms, já consegui fazer GANs, e isso é extremamente possível a nível de hoje, com física, gente, não é com espiritualidade. É porque as pessoas acham que isso é feitiçaria, mas não é. Essa era a base dos alquimistas da Idade Média que faziam isso, tá? Isso é um conhecimento que já vem de muito tempo. Mas, Sebastião, a gente sabe que os átomos são formados pelas partículas, né? São formados por ainda subpartículas, como pósitrons, como férmions, como uma série, leptons, downs. E isso são formados por campos gravitacionais e campos eletromagnéticos. Antes desses campos gravitacionais e eletromagnéticos, existem outras denominações? Ainda tem para começar o negócio? Com certeza, é o que nós tratamos no livro também. Então, o astrofísico britânico Arthur Stanley Eddington,
na obra A Natureza do Mundo Físico, ele fala que a matéria-prima do cosmos é o espírito. Mas não é o espírito Jonas, Sebastião. É o espírito princípio inteligente do universo. Quer dizer, o átomo primordial. Então, desse átomo primordial, que é a matéria-prima do cosmos, ele se reunifica, segundo Carlos Torres Pastorino, para formar o amor substância. E o amor é que gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões, segundo Joana de Ângeles. Então, eles juntam-se em dois ou mais, formam esse amor, que nós chamamos também de matéria elementar, e ela estrutura o que nós chamamos fluido universal, para transmutar-se em matéria mental e depois gerar a bioenergia. Agora vamos começar a criar os infracorpúsculos, para dar origem a todos esses elementos do mundo subatômico. Certo. Temos perguntas? A Franci Carmen quer saber como faria os iniciantes, né? Qual seria o primeiro passo para iniciar o processo de cura? É necessário um estudo mais minucioso do corpo humano, do funcionamento? Como seria? Olha, Franci, quando eu era motorista e sabia apenas dirigir mais ou menos o caminhão, o veículo, eu não sabia como funcionava. E depois de passar por algumas situações, eu fiz um curso de mecânica para ter noção de como o meu veículo funcionava, para que eu não ficasse na mão. E assim, quando eu entrei na área da informática, eu operava o computador, mas de vez em quando o dedo nervoso escorregava e deletava tudo que eu tinha feito. Houve uma época que eu perdi 10 anos de trabalho deletando tudo. Eu fiz um curso de montagem e manutenção para entender como o computador funciona para que eu pudesse realizar com segurança as manobras. Então, se eu apenas visualizo a cura, eu estou terceirizando para alguém, porque eu não sei fazer. Agora, se eu começo a estudar o livro dos médios, Allan Kardec já nos ensina a criar átomos, transformá-los em alimentos e em medicamentos. Na obra A Gênese, ele já nos ensina a criar moléculas. Camilo Flammarion nos ensina a criar órgãos. E Joana de Ângeles, o corpo inteiro. Então, quanto mais eu tenho conhecimento a respeito do meu próprio corpo, do meu corpo perispiritual, da mente, do estado mundo psíquico, emocional, eu vou estar no controle. Agora, do contrário, eu apenas faço uma petição pela oração e alguém vai ter que fazer o resto. Eu estou mentalizando a cura. Alguém está completando a ação. Agora, quando eu faço a situação, eu estudei um pouquinho da anatomia celular, da estrutura molecular, da estrutura atômica, subatômica, até esse átomo original. Eu estou convidando, na realidade, o átomo original para gerar a matéria mental, a matéria elementar, que é o amor substância, para criar os meus próprios fluidos, transmutá-los em matéria mental, transformá-los na bioenergia, para gerar os meus infracorpúsculos, com agora, cada um com a sua personalidade, sem nenhum tirar o poder do outro, e cada um vai ter esse poder espantoso que os nossos irmãos descobriram nessas duas estruturas. E eu vou reorganizar. A vibração desse pensamento novo, ela tem o poder de expulsar todos que não querem a mudança e atrair todos os que querem. Quanto mais eu conheço a respeito de mim mesmo, por isso a frase de Hermes Trismegistus: conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade. E completada por Jesus: conhece a verdade e se tornará livre. Porque a verdade é o livro oculto que você vê aí na página 18 do nosso livro, com Leon Denis. Aprendei a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em vós. O livro das metamorfoses do ser, que vos dirá o que tendes sido e o que sereis. Ensinar-vos-á o maior dos mistérios, a criação do eu pelo esforço constante. Então não tem nada de grátis, a cada um conforme as suas obras. Então, quando eu sei dirigir o veículo e sei consertar o veículo, eu não fico na mão de ninguém. Agora, quando eu não sei nem dirigir direito
e muito menos consertar, eu vou ficar sempre na dependência de alguém. É isso que se faz nas casas espíritas. Tá? As pessoas vão e eles recebem passes, recebem atendimento fraterno, recebem água fluidificada. Aquilo ali tem um trabalho de energia, de energia mental, e é colocado energia ali dentro, é colocado muita energia na água, é estimulado a circulação de energia nas pessoas, assim como a oração nas casas religiosas também, nas igrejas, nas mesquitas, tudo isso mexe e mobiliza energia, não é uma coisa exclusiva apenas das casas espíritas. Sebastião, temos perguntas? Por favor. A Márcia Milânia está perguntando, então, quais leituras que ele recomenda para iniciarmos o processo de cura? Eu não vou puxar a sardinha para minha lata, né? Mas o Jonas falou, eu estudei mais de 600 livros desse plano e mais de 1000 do plano extrafísico. São 1.723 livros para facilitar o processo. E o segundo livro que nós estamos finalizando a primeira parte, que vai ser editado em abril do ano que vem, é só o processo de autocura, só o mecanismo das visualizações. Então, a terapêutica pelo evangelho, pela oração, pela bioenergia. Então, só aquilo que a criatura pode fazer por ela mesma. Eu deixei a parte da alimentação porque ela depende agora de terceiros. Depende de algo de fora. Eu coloquei esse primeiro livro, aquilo que está dentro da própria criatura. Então, se ela digerir o capítulo 10º do livro Despertar da Consciência, já tem todo o processo de autocura sintetizado aí. Agora ela pode buscar em N obras, porque cada obra tem um fragmento. Não tem nenhuma obra que eu conheça que tem tudo junto num único livro. Mas cada lugar você pega um fragmento. E nós estamos juntando esses fragmentos e criando uma realidade. No livro novo, além do processo em si, o que é evangelho? Para que serve o evangelho? Como usar o evangelho? No como usar já tem a visualização. O que é oração? Para que serve a oração? Como usar outra visualização? O que é bioenergia? Para que serve? Como usar aí outra visualização mais elaborada. Cada uma mais aprofundada do que a outra. Olha só, eu posso falar para vocês, por exemplo, vocês vão quando você toma um medicamento, ele tem ali a energia. Ele tem a energia jogada naquele medicamento. Você acredita naquele medicamento, tá certo? E quando você não acredita, não dá certo. Você pode tomar qualquer um medicamento, não dá certo. E a gente já tem experiências de pessoas que estavam com dor de cabeça, eu vou colocar cefaleia, e chegava num consultório e se fazia um remédio para outra coisa, para vômito, outra coisa diferente. E a pessoa ficava boa da dor de cabeça. Ela acreditava no medicamento. E ao mesmo tempo tinha gente que tem dor de cabeça e você faz o remédio analgésico para dor de cabeça e a pessoa não passa. Ela não acredita no medicamento. A mesma coisa acontece na água. Se você colocar o seu pensamento bom, a sua energia boa na água, ela vai. Mas se você estiver pensando ruim, vai também. E vai ruim. Então, por exemplo, querem começar a dar uma melhorada? Começa a primeiro se concentrar na hora de alimentar-se. Começa a ficar pensando bem. Começa a dialogar com o alimento, porque ali é uma substância, e tem consciência. Começa a dialogar com ele, começa a ficar calmo, começa a ter pensamentos bons. É muito comum que o sujeito vai fazer uma alimentação e tem na frente uma televisão que está passando lá um programa policial. Aquilo ali você absorve e passa para a sua comida, que vai para dentro de você. Então vai muito ruim dessa forma. Então, do jeito que você fluidifica a água, e a água é sim um mecanismo, porque é assim que a homeopatia funciona, é assim que os frequenciais quânticos funcionam. Então, a água faz isso, o alimento também. Então tem que ficar em total alinhamento mental, calmo e pensando bem na hora de se alimentar. E convidar aqueles alimentos a fazer parte do seu organismo. Porque se você colocar energia ruim, ele também vai. Perguntas? Amor e Ecos
perguntou, estamos falando dos elementais de Paracelso? Ah, tá. Os elementais de Paracelso. Era uma pergunta que eu queria te fazer. No seu livro, você fala de elementais que você os vê, ou as obras lá mostram que os vê descendo pela árvore. Eu queria te perguntar, também acrescentar essa pergunta da nossa internauta, se os elementais, existem elementais pequenininhos lá, infrapartícula, e existem elementais já próximo de pré-humano, como que é isso? Então vamos lá, nós estamos falando dos elementais de Paracelso, de Helena de Blavatsky, de Anne Besant, de Ramatiz. Ramatiz chega a dizer, conforme nós colocamos no livro, que eles formam a base de coesão e vida mental. Quando se une um átomo primordial com outro átomo, que é dois espíritos como princípios inteligentes, ali formou a primeira consciência mental. É o amor na origem. Então, o que nós chamamos de amor-substância são os elementais. Então, são eles que vão formar estruturas maiores e estruturar o fluido universal. Então, eles estão no mundo intraatômico, infraatômico, atômico, em todos os reinos, até atingir o estado de pré-humano. Então, o nosso corpo é dirigido por um elemental, que é o ser do corpo. Mas cada sistema é dirigido por outro elemental. Cada órgão, pelo menor. Cada tecido, um elemental menor. Cada célula, outro menor. Cada molécula, um outro menorzinho. Cada átomo, um outro. Cada subdivisão atômica, outros. Tanto que André Luiz fala que a matéria mental é sempre formada por seres vivos incontáveis. São os elementais. E são eles que se transmutam na bioenergia e vão formar o mundo subatômico. Por isso que ele fala que o átomo é um aglomerado de forças vivas, que são os elementais. Então, a gente vê aí, já tem perguntas já um pouco mais profundas e, assim, isso existe, gente. Essas perguntas são pertinentes demais e nós estamos longe de saber o que ainda está por vir, tá certo? Então, nós somos energia pura. Eu estava vendo uma frase que eu dizia, eu não sabia que alguém já tinha dito. Eu digo, nós vamos ser tratados com luz, porque nós somos luz, tá? Nós somos energia, então nós vamos ser tratados com energia. Temos perguntas. O Duane pergunta, para os terapeutas da radiestesia, existe um gráfico chamado 12 Irmãos Universais. Pergunto se ele tem algo a dizer sobre essa teoria, que cada um de nós temos outras pessoas conectadas conosco. Ok, eu vou só acrescentar sobre radiestesia, que a gente nessa pandemia fez um curso de radiestesia. E a profissional muito competente que nos deu o curso lá de São Paulo, ela falou em letras bem textuais, olha gente, essa energia é energia espiritual, tá? Essa energia espiritual. Vamos à resposta do Sebastião. Dois amigos terapeutas holísticos fizeram o curso também de radiestesia. E eu creio que por algum mecanismo da natureza, a casa de um deles começou a ficar meio perturbadinha. E eles fizeram lá a medição com todas aquelas parafernálias todas e gastavam muitos dias para fazer a tal limpeza energética. E eu falei para eles, eu tenho algo muito mais simples, que com 5 minutos você faz o serviço sem precisar de nada disso. Aí eles quiseram arrepiar. Eu falei, então vamos fazer na prática. Eu falei, faça as medições. Fizeram todas as medições, todas as energias em desalinho. Eu falei, agora abra uma lição do Evangelho que você tem intenção de vivê-la na prática, para o dono da casa. Então, abriu na lição, falei, agora vamos ler um trechinho, meditar nesse trechinho, fazer um plano de aplicação e vamos fechar com a oração. Assim que foi feito, eu falei, agora faça a medição outra vez. Aí fizeram a medição, alguns minutos depois estava tudo em equilíbrio, até
a energia telúrica da fossa, por exemplo, estava em perfeito equilíbrio. Então, nós temos esses mecanismos que são muletas, que são paliativas, mas se soubermos fazer, como Bezerra fala, se eu sei fazer, eu faço com a mente com maior poder. Mas enquanto eu não tenho esse poder, usamos a telecinesia e toda a ciência que temos a nosso dispor. A gente está sempre mostrando, gente, a gente procura ouvir todas as vertentes, né? A vertente das casas espíritas, das casas religiosas, a vertente dos terapeutas, tá? Da radiestesia, a vertente da cura quântica estelar, que tem aqui o nosso Osni Moritz, a vertente de várias terapias energéticas. Eu tenho sempre dito para as pessoas o seguinte, olha, você pode ser um acupunturista, você pode ser um homeopata, você pode ser um médico, você pode ser um fisioterapeuta. Na hora que você estiver fazendo o seu trabalho, se você não botar o seu amor ali, a sua energia boa, o seu desejo ali, fica muito difícil. Então, qualquer aparelho que você for usar, se você não usar do seu poder mental, fica muito difícil. E a mesma coisa quando você vai fazer um tratamento. Se você for para um tratamento dizendo, ó, não vai dar certo, não tem jeito, não tem mais jeito, então não vai ter jeito mesmo. Então, os terapeutas holísticos, eu vejo, é uma opinião minha, posso estar enganado, que nós temos o grande poder nas mãos. Mas nós, e aí o nosso instrumento de trabalho são essas variedades que a gente tem, tá? E são muitas. Então, se você estiver elaborando uma comida, um alimento, e se você botar a sua intenção lá dentro dele, tá dentro desse alimento, ela vai ficar muito mais poderosa do que o que era. Essa é uma pergunta minha. Esse processo de cura, eu posso tentar fazer com outra pessoa à distância a cura, mentalizar a cura para outra pessoa? Joana de Ângeles fala que é possível, entre aspas. Está no processo de autocura, no nosso livro, na página 348. Mas se ela corrige, e eu estou colocando isso no segundo livro, ela fala, quando eu oro por alguém, eu que estou orando, recebo os benefícios. A pessoa a quem eu estou direcionando a oração, visando a cura, ela recebe apenas os estímulos, as inspirações. Então, quando ela começa a orar por si mesma, ela começa a sarar. E ela ainda segue ainda. Quando eu amo, eu fico bom. Eu processo a minha cura por amor. Agora, quando eu recebo amor, eu recebo apenas alívio. Então, a pessoa precisa aprender a curar-se. Então, eu vou orar para ela e eu sei que eu estou enviando estímulos para que ela comece a orar por si. Eu estou enviando ondas de amor para aliviar a sua dor, mas para que ela comece a amar. Porque somente quando ela ama, no dizer de Joana, a cura dá-se naturalmente. Mas enquanto eu recebo amor, eu recebo as vibrações dos outros, eu recebo apenas alívio. Então eu recebo um passe, parece que ficou tudo perfeito. Daqui a pouco eu estou desequilibrado outra vez porque não mudei o comportamento. Receba a água magnetizada, idem. Olha, eu quero dizer para vocês que nós temos a homeopatia, por incrível que pareça, ela funciona mais nos animais do que nas pessoas. A acupuntura funciona nos animais. A acupuntura também é feita em vegetal, certo? E ela funciona até melhor, tá certo? Nós já estamos aí faltando 7 minutinhos para terminar a nossa live e a gente quer agradecer a todos os internautas, as pessoas do Brasil todo, aos amigos, aos seguidores do Sebastião Camargo, aos amigos de Parnaíba, de Aracaju, de Estância, lá de São Paulo, aos amigos aqui de Teresina, aos nossos vários convidados que a gente fez, alguns convites, não deu tempo de convidar todos. E a gente quer agradecer de coração e mostrar para todos que é possível você melhorar nessa vida. Agora, eu vejo que muitas pessoas, a gente carrega o poder sobre a matéria, né, Sebastião? A gente carrega
ela obedece a isso aí. O experimento da dupla fenda, ela mostrou isso. Quando você coloca elétrons para passar em uma fenda, uma fenda dupla, quando você olha, eles fazem uma conformação, e quando você não olha, quando você não observa, eles fazem outra conformação. É como se eles soubessem o nosso pensamento, ou seja, eles sabem e têm consciência disso. É por isso que eu digo que nós somos interligados. Por que que pessoas não conseguem fazer esse poder? Por que que as pessoas não conseguem obter essa autocura ou mudar isso, Sebastião? E eu costumo dizer duas coisas. Eu coloquei no livro assim: ninguém ama o que não respeita e ninguém respeita o que não conhece. Não adianta eu fazer uma oração, uma visualização, um processo belíssimo, e na hora da ação eu vou desmentir tudo que eu pensei, tudo que eu orei. Na hora da alimentação eu dialogo com o alimento, eu faço todo um processo, eu coloco música. Terminou, eu já vou para frente de uma TV ver um jornal sangrento. Não funciona. Então é antes, durante e após, que é o que Jesus falou: vigie e ore. Então vigiar é o projeto que você fez. Agora ore para que ele aconteça, que ele faça alguma coisa para que ele possa acontecer. Então, lembrando de acupuntura, já que nós estamos finalizando, e homenageando um professor de medicina que ajudou um dos fundadores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Dr. Hugo Filasca do Nascimento. Ele é o único professor de medicina que eu conheço que ocupou a cadeira lecionando desde veterinária até psicologia, todas as áreas, por 45 anos, e nunca foi médico. Ele é um cirurgião dentista. Ele fez mais de 30 cursos de medicina alternativa e provou para nós, por A mais B, ele fez os experimentos conosco, ele fez a acupuntura com agulha, deu um resultado, fez com aplicador eletrônico, se a pessoa acreditava, dava um resultado melhor, fez com o dedo dele, o resultado era superior, fez com o dedo da pessoa, o resultado era superior ainda, e fez com a mente, que era descomunal em relação a todos. Então, se eu acredito, vai funcionar como eu acredito. Agora, se eu não acredito nem no terapeuta, e se o terapeuta não sabe que não é a agulha, ou não são as agulhas que estão transmitindo a energia, sou eu, o terapeuta, que estou fazendo isso. É apenas a muleta. Se eu sei do mecanismo, eu não preciso de agulha. Mas, de repente, o paciente, se eu não espetar ele não vai acreditar. Por isso que nós usamos. É verdade. Tem gente que quer um medicamento e diz: olha, eu quero uma injeção, porque eu tenho fé em injeção. Bom, a gente quer agradecer a você, Sebastião. A gente promete voltar outras vezes. O nosso projeto é de interligar, de integrar a física, a espiritualidade, a medicina, tornar isso muito acessível às pessoas, falar com o livre pensar, falar abertamente. Isso aí é uma coisa já que a física já sabe. Os principais físicos do mundo, os melhores que a gente tem lido, eles já admitem a espiritualidade. As equações matemáticas, elas não são normais, elas não funcionam se não tiver os universos paralelos ou os planos espirituais, como diria nosso amigo Paulo César Frutuoso. Então, isso no que a gente está falando, a gente quer integrar tudo isso, integrar a religião, respeitando as escolhas de cada um, porque a gente é livre para escolher. Então, a gente quer agradecer a todos. A gente vai continuar com algumas entrevistas já marcadas. A gente vai entrevistar aqui um cidadão domingo que vai falar de experiências de extraterrestres, as evidências de extraterrestre, de atividade extraterrestre aqui na Terra e no Brasil, que é o senhor Lausídio. A seguida, vamos ver como é o processo de cura. Será que esses extraterrestres fazem cura também? Será que eles trabalham também na cura? A gente vai falar ou se tem algum outro modo terapêutico, a gente vai falar com Osni. A gente fala aqui de Teresina. A gente vai falar também com o João Braga, que ele vai falar do Evangelho de Jesus, aquilo que está realmente dito por Jesus e qual é a ótica dele nessa visão aí
disso. Nós vamos falar também de psicologia transpessoal, então a gente vai entrevistar várias pessoas, em nome de quem a gente agradece a todos os internautas e a você, Sebastião, por favor.